Olá, viva! Cá estamos então para mais uma edição da Bancada Litoral e o Varzim conseguiu uma vitória e 3 preciosos pontos na fuga pela despromoção. Este foi um jogo em que o Varzim venceu na Póvoa o Académico de Viseu por 1-0. Quem esteve atento ao jogo foi exatamente o nosso comentador habitual de cada semana aqui na Bancada Litoral, o João Couto. Olá, viva! Muito bom dia, João. É um Varzim que está a melhorar de dia para dia, de semana para semana, e esperemos agora que com a primavera as coisas endireitem rapidamente, é isto? Olha, Rui, bom dia. Está de facto com melhoria a vários níveis, não só de confiança, como também de eficácia, porque o Varzim nos últimos 2 jogos fez 3 golos, marcou 2 ao Benfica e agora 1 ao Viseu. Varzim que vinha de antes de 2 empates a 0, no Estrela da Amadora e depois aqui em casa com o Feirense. E, portanto, o Varzim que parece-nos que está a querer levantar a crista, digamos assim, para poder sair do lugar onde está. E, naturalmente que continua naqueles lugares de baixo, mas continua mais próximo daqueles que pode, efetivamente, discutir a manutenção ou pelo menos um deles para o acesso ao play-off. Ou o acesso ao play-off de descida, que é também uma situação um bocadinho ingrata. Mas o que é facto é que, ganhando, e os últimos 2 jogos renadou em 2 vitórias, daí nós termos dito que a vitória sobre o Benfica só fazia eco se o Varzim ganhasse ao Viseu, o que veio a acontecer, e portanto deu este salto na tabela classificativa, passou para 22 pontos, está a 1 do Covilhã, que está nessa mesma posição de play-off, mas também mais perto, isto agora há 5, de Viseu e também de Trofense, e também a 7 pontos do próximo adversário, que é o Vilafranquense, jogo marcado para domingo à noite, 8h30 em Rio Maior. E, portanto, relativamente a este jogo, o Varzim, com o Viseu, o Varzim cumpriu, marcou um golo, mais um pelo Zé Tiago. O homem parece que anda com o pé quente. Tem sido o goleador desta equipe. Anda com o pé quente e oxalá continue para os próximos jogos, porque todos os jogadores são necessários. Portanto, o Varzim que aproveita esta onda, digamos, que vá e permite-lhe ir a Rio Maior com outra moral. E perante um Viseu, o Varzim acabou naturalmente por fazer jus, foi a equipa que mais fez por isso, a equipa que mais rematou, porque sem rematar também não se consegue fazer golos. Portanto, justificou plenamente esta vitória sobre o Académico de Viseu, um direto competidor nesta luta pela manutenção, e portanto cumpriu. Vamos a outra, atenção que o campeonato aproxima-se do fim, faltam 7 jogos, 8 jogos, melhor dizendo, ainda há muito campeonato pela frente. O Varzim vai ao Vilafranquense, por exemplo, recebe o Porto, vai a Penafiel, recebe o Casa Pia. O Casa Pia é um dos líderes. São jogos complicados. Jogos complicados, vai à Trofa, recebe o Covilhã, outro que está na luta como o Varzim, vai a Faro e depois no último recebe o Mafra. Portanto, são estes os 8 jogos que faltam ao Varzim. Portanto, vamos ver o que é que isto ainda poderá dar. Uma coisa certa, o Varzim parece-nos ter encontrado o caminho certo, o caminho das vitórias, o caminho que lhe permite, pelo menos, a manutenção, quando muito boa gente julgava que as coisas estariam resolvidas, mas enquanto há campeonato, há esperança. E, portanto, há que renovar essa mesma esperança para o último jogo da próxima jornada, como eu disse, domingo, 8h30, em Rio Maior. É muito tarde, de facto, para quem tem classe de deslocar, Rui, é efetivamente muito tarde, 8h30 da noite, depois a viagem de regresso, mas, meu amigo, quem anda por gosto não cansa, como diz o povo, e com razão. Ora, aí está. Entretanto, nós cá vamos estar depois na segunda-feira, 2 dias, para analisar exatamente esse jogo do Varzim. Vamos olhar também a Primeira Liga com alguns, digamos que alguns assuntos que têm a ver com a arbitragem relativamente e principalmente ao jogo do Benfica. Benfica que volta a tropeçar, mas que foi expoliado, digamos assim, de um penalti claríssimo. Com VAR é um pouco difícil de explicar como é que estas coisas podem acontecer. De qualquer forma, lá na frente tudo igual. Rui, lá na frente tudo igual, mas maior diferença do Benfica agora para o Porto, foi o que jogou ontem. O Benfica, a maior diferença para o Benfica do Porto que jogou ontem, e Benfica que tinha jogado no dia anterior,
mas falta ainda o Sporting jogar hoje, que fecha também a jornada hoje em Moreira de Cónicos, e portanto o Benfica está muito longe efetivamente deste Porto. Benfica que se queixou no último jogo, nesse então empate em casa, e que lhe permite perder, digamos que algum do comboio, digamos assim, relativamente ao segundo lugar, porque o primeiro é extremamente difícil, é muito complicado para o Benfica. Mas o segundo é mesmo o segundo é mais impossível devido à entrada direta na Champions. Na Champions, exatamente, porque um clube como o Benfica não entrar diretamente na Champions é complicado. É muito complicado, Rui. Isto não basta só os negócios que às vezes fazem serem bons. É preciso lutar em várias frentes. Um clube como o Benfica, aquilo é como uma empresa. E o que é que o Benfica produz? Produz futebol, produz espetáculo e às vezes... Enfim, e às vezes há coisas que prejudicam essa empresa. E há coisas que prejudicam. Relativamente à arbitragem deste jogo do Benfica... E principalmente aquela jogada. Exatamente. Aquilo não é nada, quer dizer... Quando nós hoje... Não é nada no sentido em que era tudo. Claro, porque estão não sei quantos olhos a olhar aqueles lances e a ver. Naturalmente há lances ali que passam despercebidos ao árbitro, mas a todos nós o Benfica tem razão de queixa. Neste jogo, sobretudo neste jogo, tem razão de queixa para enfim. Mas nós lamentamos com tanta tecnologia, com tantas câmaras. Lá está, o que estás a dizer, com tanta tecnologia, é compreensível alguma jogada daquelas, o árbitro não digo, mas o vídeo-árbitro não tenha apercebido que há ali um penalti claríssimo. Não é compreensível, Rui, não é compreensível. Nem justifica o investimento daquilo tudo, quer dizer, quando aquilo é uma pipa de massa, todo aquele sistema que envolve meios técnicos e humanos, aquilo fica de facto por muito dinheiro, só que perdão, é preciso saber aplicar aquilo tudo para que haja, digamos, verdade esportiva. E neste jogo não houve verdade esportiva. O Benfica tem motivos de queixa para o dito penalti ao minuto 72 e, portanto, que poderia dar a vitória ao Benfica, e neste caso não deu. Penalti, se tem entrado, naturalmente, podia também não entrar. Claro. Como sabes, os penaltis nem sempre entram, não é? É preciso serem bem executados para poder entrar. Mas o Benfica tem de facto motivos de queixa. Não tem sempre. O Benfica queixa-se ainda há alguns jogos, nisto, naquilo. Como todos. Claro, é como todos. Queixa-se mais porque dos três grandes ou que está em terceiro. Olha, e como é que tu vês agora também as provas europeias? Esta semana temos também alguns jogos e depois Cristiano Ronaldo continuava a ter recorde atrás de recorde e no último jogo com o Manchester United ali um hat-trick que dá esse recorde, o melhor marcador de todos os tempos da história do futebol mundial. Olha, Rui, começando pelo Porto, o Porto tem que se fazer à vida em Lyon. O Lyon ontem perdeu em casa 4-2. Portanto, isto é um sinal de alerta para o Porto que tem que ir com tudo. Tem que ir com tudo, tem que saber jogar, tem que jogar de uma forma inteligente, concentrada, utilizar todos os seus bons meios que tem, meios humanos que tem para poder ultrapassar este adversário, tem que marcar em Lyon e tem que obrigar o Lyon a esforços redobrados, digamos assim, se quer continuar em frente nesta Liga Europa. O Benfica vai fazer das tripas coração. O Benfica terá que jogar tudo, porque é mesmo tudo que o Benfica tem que jogar no Ajax para poder, e que seria um feito de facto muito bom, apesar do mau desempenho nacional do Benfica, pelos motivos, mas pelo menos ultrapassar o Ajax. Pelo menos na Europa ultrapassar o Ajax era um feito notável. Tudo que estava para trás, se o Benfica ultrapassar o Ajax, tudo que estava para trás já fica esquecido, porque a vida continua e há que olhar em frente. Portanto, e o Benfica tem tudo isso à sua mercê. Quanto ao senhor Aveiro, Cristiano Aveiro, mais conhecido também por Cristiano Ronaldo, olha, aquele menino é como o vinho do Porto, quanto mais velho parece que está melhor. Não é fácil, Rui, com 37 anos ainda marcar 3 golos. Fazer aquilo que ele faz. Da forma como ele marcou. É obra. Aquilo é muito trabalho, aquilo é muita dedicação, é muito amor à arte, à profissão. Naturalmente ele ganhou o que ganhou, tem o que tem o património que tem e por aí fora, mas sai daquele dito corpinho que ele às vezes exibe quando marca um golo e faz aquela pose não é de músculo, aquilo não é músculo, aquilo é fibra mesmo, aquilo já é fibrinha e da boca, aquele corpo é sempre bem tratado
porque ele sabe muito bem como tratar daquilo. Portanto, continua em grande forma. Esperemos, sabes o que é que esperemos? É que agora com a convocatória que vem aí de Fernando Santos a partir de quinta-feira, e que é anunciada na quinta-feira, dois jogos importantíssimos, creio que à meia hora da tarde, o Cristiano e os outros cristianos que o acompanhem no sentido de ultrapassarmos esta fase do play-off. É a primeira Turquia e depois, na teoria, será a Itália, mas é na teoria, para estarmos no Mundial do Qatar. Porque nós temos visto, Rui, perdão, e estas coisas a mim doem-me, eu tenho visto, e todos nós, eu não só, toda a gente tem visto, os jogadores de seleção nacional que representam os seus clubes nas várias ligas, espanhola, Alemanha, inglesa, etc., a fazerem grandes jogos pelos seus clubes, a marcarem grandes golos, só que chegam à seleção nacional, parece que, enfim, que se encolhem. Se calhar também pela forma de jogar, que não é assim, mas que conversem com o treinador, que lhes digam ele, mister, eu não jogo bem deste lado, jogo bem daquele, mister, eu jogo melhor com este porque tenho o apoio deste sentido ou daquele. Tudo isto parte do diálogo entre os jogadores e o treinador, entre todos eles, etc., no sentido de se formar uma equipa coesa, uma equipa forte e uma equipa que esteja concentrada nestes 2 jogos finais que nos faltam para chegar ao Qatar. Por culpa própria, já devíamos lá estar e não estávamos agora com esta lenga-lenga toda e com este sofrimento do qual todos nós vamos passar. Sim, quando vemos a seleção, sofremos de uma forma, enfim, como se não houvesse amanhã, mas, enfim, é o nosso nacionalismo. Vamos chegar à espera então desses jogos. Vamos estar aqui de hoje a 8 dias, João. Uma boa semana, que está agora a começar também. Semana. E que o Brasil continue sempre das vitórias. Esperemos. É muito importante. Um grande abraço, tudo bom para si, boa semana. Um abraço, boa semana e saúde para todos.